Olá, bem-vindos de volta ao nosso estudo bíblico. Vamos pedir uma bênção para que a gente consiga ter a compreensão espiritual do que Deus diz aqui para nós. Obrigada, Senhor, pela tua palavra viva, que é muito poderosa para entrar no nosso coração e mudar tudo de lugar. A gente te pede compreensão, em nome de Jesus, amém. Então, hoje nós vamos seguir a leitura do capítulo 29 de Gênesis. Esse será o encontro entre Isaac e Raquel. A gente viu anteriormente que Isaac enganou seu pai com a ajuda de sua mãe, e isso deixou seu irmão gêmeo muito bravo, ameaçou matar Jacó. Então Jacó foge para a terra de Harã. Esse deslocamento vai ser cerca de 700 quilômetros. Ele vai do Negueb até Harã. E ele vai ter aquele sonho que nós vimos no meio do caminho. Ele vai sonhar com uma escada na qual havia anjos subindo e descendo do céu. E essa escada, como a gente viu, é Jesus. Jesus se identifica como sendo essa escada, né? Que é o encontro, é a forma de chegarmos a Deus. Antes da gente continuar agora, nós vamos ver que Jacó, ele enganou o seu pai com a ajuda da sua mãe, e mesmo assim ele vai continuar sendo abençoado e protegido por Deus. E é importante que a gente entenda que a gente sempre lembre que a Bíblia, ela vai nos mostrando o caráter de Deus. E a gente vai vendo que todas as pessoas escolhidas por Deus, elas erram, elas pecam, mas Deus é muito misericordioso, Ele perdoa, Ele não abandona. O amor de Deus por nós é incondicional, é um amor diferente. O amor humano, mais próximo do amor de Deus por nós, é o que a gente sente pelos nossos filhos, pelos nossos pais. É um amor incondicional. Mas o dele é muito superior. Não importa o que a gente faça, Deus sempre vai estar ali esperando que a gente volte para Ele. E então a gente vai vendo aqui na história de Jacó que ele erra, ele vai ser, de uma certa forma, castigado, porque a justiça divina, ela acontece. Mesmo diante, quando a gente está vendo os patriarcas, que foram as primeiras pessoas que tiveram relacionamento com Deus, eles pagam por tudo que eles fazem de errado. A gente fica assim pensando, poxa, mas o próprio filho enganou o pai, enganou o irmão, mas a gente não pode esquecer que esse pai enganado, ele também enganou. Isaac mentiu para Abimeleque no capítulo 26 de Gênesis, quando ele estava na terra dos filisteus e eles perguntaram quem é Rebeca, e ele disse que era esposa, ele disse que era irmã dele. Então Isaac também mentiu, também traiu um acordo que havia sido feito anteriormente pelo pai dele com Abimeleque. E agora o filho dele mentiu para ele. Ele sentiu na própria pele a dor do que ele causou. A dor do engano, a dor da mentira. Ele mentiu, mentiram para ele. Agora a mesma coisa com a mãe de Jacó. A mãe de Jacó, que inventou toda essa história, ela vai pagar. A gente viu isso no vídeo passado, ela não vai mais ver seu filho nunca mais. Porque ela criou com aquele engano todo uma inimizade muito grande entre esses irmãos. E agora Jacó também vai pagar caro pelas atitudes dele. Então a gente vê o tempo todo a justiça de Deus, ela acontece, mas mesmo assim, apesar dessa justiça de Deus, que é um traço muito forte do caráter de Deus, ele equilibra as coisas, ele faz justiça, mas ele também é misericordioso, ele sempre está renovando a possibilidade de que a gente volte para ele, se arrependa e faça a coisa certa. Então, a aliança que Deus faz com a linhagem espiritual de Abraão, da qual nós somos parte, ela está intacta, independente das nossas atitudes. Basta que a gente aprenda a palavra de Deus
e a gente sempre esteja com o coração voltado para acertar, arrependidos dos nossos erros, pedindo, né, que Deus não nos abandone, e Ele vai estar sempre ali. Ele nos ama incondicionalmente, é o maior amor do mundo, né? Então vamos lá, capítulo 29. Jacó continuou a sua viagem e chegou à terra do Oriente. De repente ele olhou e viu no campo um poço. Em volta dele estavam 3 pastores, cada um com as suas ovelhas e cabras. A água para os animais era tirada desse poço, que era tapado com uma grande pedra. Quando todos os pastores se ajuntavam ali com seus animais, então tiravam a pedra para dar água às ovelhas e cabras. Depois tornavam a pôr a pedra na boca do poço. Jacó perguntou aos pastores: "De onde são vocês, meus amigos?" "Somos de Harã", responderam eles. Em seguida perguntou: "Vocês conhecem Labão, filho de Naor?" Em realidade, neto de Naor, né? "Conhecemos, sim", disseram. "Ele vai bem?" perguntou Jacó. Eles responderam: "Sim, vai bem. Olha ali, Raquel, a filha dele, vem vindo aí com as ovelhas." Então, aparecendo aqui para nós pela primeira vez, Raquel, que será a terceira matriarca de Israel, né? A primeira matriarca foi Sara, a segunda foi Rebeca e a terceira será Raquel. Então Jacó disse: "Ainda é dia e é muito cedo para recolher as ovelhas. Por que vocês não lhes dão água e as levam de volta para pastar?" Eles responderam: "Não podemos, temos de esperar que todas as ovelhas e cabras estejam aqui e a pedra seja tirada da boca do poço. Aí daremos água para elas." Jacó ainda estava falando com eles quando Raquel, que era pastora de ovelhas, chegou com os animais do seu pai. Logo que Jacó a viu com as ovelhas e cabras do seu tio Labão, ele foi e tirou a pedra da boca do poço e deu água para os animais. Depois ele beijou Raquel e, muito emocionado, começou a chorar e disse: "Eu sou parente de seu pai, sou filho de Rebeca." Raquel foi correndo contar tudo ao pai. Ele ouviu as novidades a respeito de seu sobrinho e logo saiu correndo. Quando encontrou Jacó, Labão o abraçou e o beijou e o levou para casa. Jacó lhe contou tudo o que havia acontecido e Labão lhe disse: "Sim, de fato, você é da minha própria carne e sangue." Então, muitos anos antes, cerca de 60 anos antes desse fato acontecer, o servo de Abraão havia entrado naquela casa onde morava Labão. Labão era bem mais novo, e o servo de Abraão tinha levado a irmã de Labão embora. Tinha levado Rebeca, que era irmã de Labão, tinha levado para casar com Isaac. E agora, o filho de Isaac, o filho da irmã dele, aquele filho que havia sido gerado pela sua irmã, que foi embora daquela terra, aquele filho retorna e chega na casa do seu tio. E agora vai começar o terceiro casamento entre a matriarca Raquel e o patriarca Jacó. Mas um casamento que vai ser permeado de problemas, e vamos entender o que vai acontecer aqui. Jacó ficou na casa do seu tio o mês inteiro. Então Labão disse: "Não está certo você trabalhar de graça para mim só porque é meu parente. Quanto você quer ganhar?" Mas Jacó não queria dinheiro. Jacó estava apaixonado, ele queria casar, mas como ele tinha fugido, não levou nada consigo, não tinha dinheiro para pagar o dote, que naquela ocasião se pagava. Então ele tinha apenas como trabalhar por seu tio. E é o que ele propõe. Ele diz: continua assim no 16. Acontece que Labão tinha 2 filhas. A mais velha se chamava Leia. Em algumas bíblias aparece Lia, mas é a mesma pessoa. Aqui na minha diz Leia. E a mais moça, a filha mais moça de Labão, era Raquel. Leia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita de rosto e de corpo.
Esse olhos meigos que aparece aqui na minha Bíblia, em outras Bíblias, cada Bíblia diz que os olhos dela eram de alguma forma, mas a gente entende que há um contraste, que uma irmã é bela e a outra não. Não sei o que a Bíblia quis dizer com olhos meigos, mas a gente entende que Raquel era bonita e Lia não. Como Jacó estava apaixonado por Raquel, a mais nova, ele respondeu: trabalharei 7 anos para o Senhor a fim de poder casar com Raquel. Labão disse: eu prefiro dá-la a você em vez de um estranho. Ok, fique aqui comigo. Assim, Jacó trabalhou 7 anos para poder ter Raquel. Mas porque ele amava, esses anos pareceram poucos dias. Poucos dias. Tão bonito isso, né? Ele trabalhou 7 anos esperando para casar com ela. Ele não estava namorando com ela. Ele esperou 7 anos para casar com ela. Isso é uma grande prova de amor e é bonito. O amor se revela na espera, né? Daí, 21. Quando passaram os 7 anos, Jacó disse a Labão: dê-me a minha mulher, o tempo combinado já passou e quero me casar com ela. Labão deu uma festa de casamento e convidou toda a gente do lugar. Mas naquela noite, Labão pegou Leia e a entregou a Jacó e ele teve relações com ela. Então, lembram que Jacó tinha se aproveitado do fato de que seu pai já estava velhinho, não enxergava bem e passou a perna nele, passou ele para trás? Pois agora o tio dele, Labão, vai aproveitar a festa de casamento que estava acontecendo à noite. Talvez Jacó estivesse um pouco embriagado. O fato é que ele não entendeu que a mulher com quem ele estava tendo relações era, na verdade, a irmã mais velha, Leia, e não Raquel. Então ele foi enganado assim como ele havia enganado. E aí o verso 24 diz assim: Labão tinha dado a sua escrava Zilpa a Leia para ser escrava dela. Por que isso acontece aqui, né? Nós vamos ver que além de Jacó ter 2 esposas, casar com as 2 irmãs, as servas dessas esposas também vão ter filhos com Jacó, a pedido das esposas. E aí essas 2 servas também darão à luz a filhos que serão chefes das 12 tribos de Israel. Então as 12 tribos de Israel virão de 4 mulheres. 4 mulheres. 2 esposas e 2 concubinas. Imagina a confusão. Mas enfim, nós temos que lembrar que Moisés estava contando essa história para todos aqueles israelitas que estavam sentados no deserto. E ele estava tentando mostrar que apesar de eles terem mães diferentes, o pai era o mesmo, que eles eram da mesma família, que eles eram irmãos, que eles não haveriam de brigar, mas a gente sabe que isso não vai dar certo, eles vão acabar brigando e as tribos vão se separar. Mas enfim, isso fica um pouquinho mais pra frente. Mas é só para entender que quando a Bíblia fala das servas, a importância que tem para a história é que elas vão dar filhos a Jacó. Então, continuando. Só na manhã seguinte, né, da noite de núpcias, Jacó descobriu que havia dormido com Leia. Por isso foi reclamar com Labão e disse: por que o senhor me fez uma coisa dessas? Eu trabalhei para ficar com Raquel, por que foi que o senhor me enganou? Labão respondeu: aqui na nossa terra não é costume a filha mais moça casar antes da mais velha. Espere até que termine a semana de festa do casamento. Aí, se você prometer que vai trabalhar para mim outros 7 anos, eu lhe darei Raquel. Jacó concordou e quando terminou a semana de festas do casamento de Leia, Labão lhe deu a sua filha Raquel como esposa. Labão tinha dado a sua escrava Bila a Raquel para ser escrava dela. Jacó também teve relações com Raquel
ele amava Raquel muito mais do que amava Leia e ficou trabalhando para Labão mais 7 anos. Então, a gente vê, infelizmente, a repetição de erros aqui no comportamento. A gente viu a confusão que aconteceu, né, quando Sara pede para Abraão ter relações com a sua escrava Hagar. Os irmãos brigaram, Ismael e Isaac. Então a gente já viu que a poligamia ali era um problema. Bom, aí a gente diz, bom, mas Jacó foi enganado, ele teve que casar com 2, mas depois virão as escravas. Então a gente vê que nós humanos, a gente tem a tendência a esquecer as lições do passado e repetir os erros, achar que vai ser diferente. E a gente causa muita confusão na vida, assim. Então, a gente vai vendo que as regras de Deus existem para nos proteger, não é para nos punir, é para nos proteger de problemas futuros. E além disso, a gente está vendo que a justiça divina nos persegue. A gente erra, a gente vai pagar pelo que a gente comete. E isso é parte do caráter de justiça de Deus. Mas Ele é misericordioso, Ele não nos abandona, Ele está sempre disponível para a gente se reconciliar com Ele. Então esse foi o capítulo 29 até o verso 29. A partir do próximo vídeo, vamos seguir no 29 e 31, que começa então a tratar dos filhos de Jacó. Fiquem com Deus, bons estudos!